Olá pessoal da segunda série, estou trazendo aqui para vocês, né, um videozinho com a nossa revisão de matemática para a prova do primeiro bimestre, né. O foco da nossa prova, como a gente pôde perceber nas aulas, né, vai ser função do primeiro grau. E aí a gente viu que função do primeiro grau, elas, dependendo da sua estrutura, elas recebem um nomezinho especial para cada uma delas, né. Primeiramente a gente tem aqui a função afim. A função afim, ela vai ser desse tipo aqui, f de x igual a x mais b, onde o a ele tem que ser diferente de zero e o b também tem que ser diferente de zero. Então ela vai vir nesse formato aqui, todo completo. No gráfico da função afim, a gente tem alguns pontos que merecem destaque, tá? Primeiramente, ó, esse ponto aqui, onde o gráfico ele vai cruzar o eixo x, o eixo y, é o que a gente chama de coeficiente linear, tá certo? Então, esse ponto aqui é o que a gente chama de coeficiente linear, e ele vai ser o b da nossa função, tá certo? Ele é representado pelo b da nossa função. É justamente o ponto onde o gráfico ele vai tocar o eixo y. Então, nesse caso aqui, ó, o x é 0, a coordenada desse ponto, ó, o x vai ser 0, e o y vai ser o nosso b da função, certo? Outro ponto que merece destaque no nosso gráfico é esse ponto aqui, ó, que ele vai ser o nosso zero da função, certo? Que é o zero da função. Esse zero da função a gente vai ver mais para frente, que é o valor de x quando y é igual a zero. Então a gente tem aqui o valor de x e o y aqui obrigatoriamente sempre vai ser zero, tá bom? Coeficiente linear, o x é zero e o y vai ser o próprio b. E quando for o zero da função, nós vamos encontrar o valor de x e o y vai ser sempre zero, tá bom? E aí a função linear, né? A função linear, ela difere da função afim, porque na função linear a gente só vai ter apenas esse termo aqui, ó. O termo onde tem o ax, tá bom? O a ele tem que ser diferente de zero, né? Para que seja uma função do primeiro grau. E o b, obrigatoriamente, nesse caso aqui, ele vai ser zero. E uma característica importante da função linear é que ela sempre passa pela origem do gráfico, tá bom? Então ela sempre vai tocar a origem do nosso plano cartesiano. Então ela vai sempre passar pela origem do plano cartesiano. E esse azinho aqui, ó, nas nossas aulas, a gente percebeu que a gente também chama ele, tem um nomezinho especial para ele, que é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular. Ou a gente também pode chamá-lo de taxa de variação, né? Taxa média de variação. Taxa média de variação. Tá bom? Ou simplesmente a gente pode chamar de taxa de variação, tá bom? Aqui taxa de variação, para ficar melhor. Taxa de variação. Aí a gente vai falar agora um pouquinho também sobre essa taxa de variação. Aqui eu coloquei, né, coeficiente angular, mas também a mesma coisa de taxa de variação. Taxa de variação. Pessoal, como é que a gente faz para calcular esse valor dessa taxa de variação, desse coeficiente angular? Vamos supor que eu tenho aqui um ponto qualquer, tenho aqui um ponto A, com coordenadas aqui x1
e aqui coordenada y1. Aí aqui eu tenho um segundo ponto, um ponto B qualquer, e aqui eu vou ter x2 e aqui y2, tá certo? Ou no livro de vocês, ele traz também essa outra notação. No lugar do y2, ele traz f de x2, que é a mesma coisa que y2. Ou você também pode lembrar de f de x1, que é a mesma coisa do y1, tá certo? Qualquer uma dessas notações, ela é válida. Aí, para a gente calcular essa taxa de variação, né, que é esse coeficiente A taxa de variação é justamente quanto variou de um ponto até o outro. Para a gente fazer esse cálculo, a gente pega y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, sempre na mesma ordem, tá certo? Se você quisesse pegar, por exemplo, y1 menos y2 dividido por x1 menos x2, também daria no mesmo, desde que você inverta a ordem tanto em cima como embaixo. E se você quisesse usar esses termos aqui, né, f de x2 e f de x1, também daria na mesma coisa, tá certo? F de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Isso aqui também daria na mesma coisa, tá certo? É só questão de notação. Tem uns livros que traz essa notação, no caso do livro de vocês, traz essa outra notação, certo? Isso aqui é para a gente encontrar o coeficiente A, que é a taxa de variação. Aí o zero da função, né? O que seria, pessoal, o zero da função? O zero da função nada mais é do que o valor de x quando y é igual a zero. Outra coisa importante sobre o zero da função é que é o ponto onde um gráfico ele vai tocar justamente o eixo x, tá certo? Aqui eu coloquei uma função para a gente calcular o zero da função. Basicamente, pessoal, é só você pegar a função 2x menos 6 e igualar ela a zero, tá bom? Então, ó, 2x vai ser igual, esse 6 está negativo, passa para lá positivo. Agora, esse 2 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, ó, o valor de x vai ser igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, o zero dessa função é 3. Se você pegar essa função e for fazer o gráfico dela, você vai perceber que ela vai cruzar o eixo x justamente no ponto 3. Tá certo? Agora vamos resolver algumas questões aqui da nossa revisão da prova para entender melhor essas ideias que eu acabei de falar. Questão 1. Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros, de altura, 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. Então, cresce de forma linear, ou seja, em linha reta. A cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Então, a cada dia, ela aumenta 2,5 centímetros. Assim, é possível descrever essa situação como uma função do primeiro grau, em que a altura, HD, está em função dos dias. Cuja lei de formação é. Então, vamos aqui, pessoal. Inicialmente, ó, ele quer que a gente determine uma função HD, certo? Onde a altura ela vai depender do número de dias. Veja que observe que na questão ele fala que quando ela atinge 20 centímetros de altura, ela começa a crescer de forma linear. De modo que a cada dia ela aumenta 2,5 centímetros. Então, inicialmente, ó, essa planta ela vai ter 20 centímetros, mas ela vai começar a crescer 2,5 centímetros por dia. Ou seja, ela vai crescer 2,5 vezes cada dia que for passando. Então, se passar 10 dias, vai ser 2,5 vezes 10. Se passar 20 dias, vai ser 2,5 vezes 20. Mas o valor fixo aqui dela
será o 20. Por quê? Porque a partir de 20 centímetros é que ela segue esse padrão, crescendo 2,5 centímetros por dia. Então, se a gente for olhar aqui as nossas alternativas, a alternativa que bate com esse raciocínio que a gente fez aqui vai ser justamente a letra B. Ah, Eduardo, mas aqui está invertido. Não tem problema, tá certo? É só você inverter aqui, ó. HD, lembrando que é uma soma, né? E a ordem com que você soma não altera no resultado. Então, 2,5D mais 20. Ou seja, alternativa letra B. 2,5D mais 20. Questão 2. O uso de aplicativos para realizar viagens é cada vez mais comum no cotidiano. Supõe-se que, para calcular o valor da viagem de um aplicativo, há um valor fixo. Então, ó, aqui a palavrinha, ó. Um valor fixo de 1,40. Então, esse valor fixo, vou colocar aqui, ó, 1,40. É um valor fixo, mais... Perdão, ela falou aqui, ó. Há um valor fixo, então ele não dá esse valor fixo, eu vou chamar de X, mais um total de 1,40, então tá aqui, ó, 1,40 por quilômetro rodado. Então, vai ser esse valor fixo aqui, mais 1,40 para cada quilômetro rodado. Então, vai ficar vezes K, que vai ser a quantidade de quilômetros, certo? Isso aqui vai ser a quantidade de quilômetros rodados. Sabendo que um cliente pagou 15,60 ao final da viagem, a quantidade de quilômetros rodado foi 8, então o cliente pagou 15,60, a quantidade de quilômetros foi 8 quilômetros, então ele quer saber qual é o valor fixo da viagem. Então vamos lá. O valor que eu vou pagar, ele vai ser composto por um valor fixo, que eu não sei quanto é, que é justamente o que a questão está pedindo, ó. Esse X aqui é o valor fixo. Aqui é o valor da viagem. O valor pago, né? O valor total pago. O X vai ser o nosso valor fixo, que é como se fosse a bandeirada, né? Quando você pega o táxi. E esse K aqui é a quantidade de quilômetro rodado. A questão, ele nos dá algumas informações, ó. Ele fala que o valor pago no final da viagem foi 15,60. Então, aqui vai ficar 15,60. Igual. O valor fixo é justamente o que ele quer que a gente encontre. Então, vai ser X mais 1,40 vezes a quantidade de quilômetros rodados, que foram 8 quilômetros. Então pronto, agora a gente vai resolver essa equação e encontrar o valor do X, certo? Primeiro, ó, eu vou multiplicar esse valor aqui, 8 vezes 1,40, ó, aqui 15,60, igual a X, mais 8 vezes 1,40 vai dar R$ 11,20. Como esse 11,20 ele está somando aqui, ao passar para o lado de lá, ele vai passar o quê? Diminuindo, né? Então, vou puxar a conta para cá, ó. X vai ser 15,60 menos 11,20. Então, X vai ser igual a 4,40. Então, aqui 4 e... O valor fixo dessa viagem é 4,40. E, portanto, aqui a alternativa letra D, certo? Agora vamos para a próxima questão. Questão 3. Dada a função afim, nesse formato aqui, f de x igual a x mais b, sabendo-se que f de 5 é igual a 8 e f de menos 2 é igual a menos 7. Qual o valor do coeficiente angular dessa função? Pessoal, esse cara aqui, eu vou chamar ele de nosso f de x1. E esse cara aqui, eu vou chamar ele do nosso f de x2, certo? Aí como é que a gente faz para achar o coeficiente angular? A gente pega f de x2 menos f de x1 dividido
por x2 menos x1. Resolvendo isso aqui, né? Substituindo com os dados que a gente tem. Quem é f de x2? É o f de menos 2. Aí, menos, quem é o f de x1? É f de 5. Aí, dividido por x2 menos x1. Ó. O x2 aqui é menos 2, menos o x1 aqui é 5, que é os valorzinhos que estão dentro do parêntese, né? Isso aqui vai ser igual. Agora, pessoal, quanto é que vale f de menos 2, ó? F de menos 2 vale, ó, menos 7, que ele deu aqui na questão. Então, menos 7. Aí, menos, quanto é que vale o f de 5, ó? O f de 5 vale 8. E tudo isso dividido por menos 2 com menos 5. Menos 2 com menos 5, isso aqui vai dar menos 7. Resolvendo aqui, a gente vai ter, ó, menos 8 aqui em cima com menos 7, dá menos 15, dividido por menos 7. Veja que os dois possuem sinais iguais, né? Menos com menos, isso aqui dá mais. Como não dá para dividir 15 por 7, a resposta fica essa aqui. Então, o coeficiente angular dessas funções que ele deu aqui é 15 sobre 7, ou 15 sétimos, tá bom? Na questão 4 agora, ele pede para a gente determinar o coeficiente angular, pede para a gente determinar o coeficiente linear, o zero da função e classificar as funções em crescente ou decrescente. Só um ponto aqui importante, tá, pessoal? A função ela vai ser crescente quando o valor do a dela for maior que 0, tá bom? E ela vai ser decrescente quando o valor de a for um número menor que 0, ou seja, quando ele for negativo. Então, eu vou fazer só um aqui para vocês terem uma ideia como é, e eu deixo o restante para vocês. Então, eu vou fazer aqui a letra F. Primeiro, ele quer que a gente determine o coeficiente angular. Coeficiente angular, pessoal, nada mais é do que o nosso a da função, certo? Lembrando que a função ela tem esse formato, ó, f de x igual a x mais b. Então, o a é o coeficiente que vai acompanhar o x. Se a gente olhar para cá, ó, o nosso a ele é quem? Ó? Menos 7. Então, o coeficiente angular, ele vai ser aqui menos 7. Aí, quem vai ser o coeficiente linear? O coeficiente, esse aqui, ó, é o angular, o a, né? Angular, o b vai ser o nosso linear. Quem é que vai ser o meu coeficiente linear? É o valor de b, é o termo independente, ó. O termo independente aqui, ó, é quem? O menos 28. Então, o coeficiente linear vai ser menos 28. Essa função ela é crescente ou decrescente, ó. O valor do a aqui, ó, ele é um valor negativo. Ele é menor que 0. Então, a função ela é decrescente. Decrescente. Se a gente fosse fazer o gráfico dela aqui, ó, ela seria algo assim, ó, decrescente. Certo? Aí o que ela quer saber também, ó, o zero da função. Ele quer saber o zero da função. Quem é que vai ser o zero da função? É você pegar a função e igualar a zero. Então, menos 28, menos 7x, isso tudo aqui vai ficar igual a 0. Como eu quero deixar o x sozinho aqui, eu vou passar o 28 para lá. Se ele está negativo, ele vai passar para o outro lado, positivo. Esse menos 7, ele está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, 28 dividido por menos 7. Aí aqui, mais com menos aqui vai ficar menos. 28 dividido por 7 dá 4. Então, o zero da função é menos 4.
Então a gente colocou as 4 informações que a questão nos pedia dessa letra F aqui, tá certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Agora na questão 5, ele quer saber assim, ó. Por que a função do primeiro grau, para que a função do primeiro grau dada por f de x igual a 4k menos 28x mais 2, quais devem ser os valores de k para que ela seja crescente? Pessoal, para que uma função ela seja crescente, o valor de a tem que ser maior que zero. Para que ela seja crescente, tem que ser maior que zero. E aí, quem é o a dessa função aqui, ó? O a dessa função, ó, é tudo isso aqui, ó. 4k menos 28. Então, eu vou substituir o nosso a aqui por 4k menos 28. E vai ter que ser maior que zero. Aí, aqui nós temos uma na equação. O processo de resolução é muito similar ao da equação do primeiro grau. Então, vou pegar esse 28, vou passar para o lado de lá. Se aqui está negativo, ele vai passar positivo. Então, 4k tem que ser maior que 28. Agora, o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. K tem que ser maior que 28 sobre 4. E aí, K tem que ser maior que 28 dividido para 4, 7. Então, para que ela seja crescente, o K tem que ser maior do que 7. E faz sentido, tá, pessoal? Se você trocar aqui o K por um número, por exemplo, igual a 7, vai ficar 4 vezes 7 menos 28. 4 vezes 7 dá 28, 28 menos 28 dá 0. Vai ficar 0x. E ela vai deixar de ser uma função do primeiro grau. Então, por isso que o K ele não pode ser igual e nem menor que 7. Primeiro, se ele for igual a 7, esse termo aqui vai desaparecer e ela deixa de ser uma função do primeiro grau. Agora, se K for menor que 7, se, por exemplo, K for um 6, vai ficar 4 vezes 6 menos 28. 4 vezes 6 dá 24. E 24 menos 28 vai dar menos 4. Vai ficar menos 4x. Ou seja, a função ela vai ficar negativa. Vai ficar uma função decrescente. Mas ele quer, por isso que ele perguntou, ele quer que a gente determine o valor de k para que ela seja crescente. Então, por isso que para ela ser crescente, o valor de k tem que ser sempre números maiores que 7. 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Certo? Agora, pessoal, a gente vai ver aqui como é que a gente faz para encontrar uma função dado 2 pontos dessa função. Ele deu 2 pontos aqui do gráfico dessa função. E aí, a partir desses 2 pontos, a gente vai descobrir que função é essa. Tá certo? Primeiramente, ó, uma função ela é nesse formato aqui, né? Ó, f de x igual a x mais b. Existem 2 modos da gente fazer isso, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro modo. Então, nós vamos ter aqui o primeiro modo. Vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar um dos pontos aqui e vou substituir nessa fórmula aqui, certo? Lembrando que quando a gente tem f de x é a mesma coisa que y, certo? Então, vou pegar aqui o primeiro ponto. No primeiro ponto, aqui é o x e o 2 é o y. Então, eu vou substituir aqui nessa fórmula da função. O y é 2, então aqui vai ficar 2 igual. O x aqui é 1, então vai ficar a vezes 1 mais b. Organizando aqui essa expressão, a gente vai ter a vezes 1, a mais b igual a 2. Então, nós vamos ter essa equação aqui. Agora, eu vou pegar aqui o outro ponto. Aqui é x e aqui é o y do outro ponto. Aí, vou substituir aqui também, tá certo? O y é menos 2. E aqui vai ficar a vezes o x, que é 3, mais b. Tá certo?
Então, só fiz substituir os pontos nessa fórmula aqui geral da função. Essa aqui é a fórmula geral da função. Aí, vou organizar da mesma forma que eu fiz aqui, ó. 3 vezes A dá 3A mais B. Estou só trocando aqui a posição. E aqui vai ficar menos 2. Então, obtive essa segunda equação. O que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Para encontrar o valor aqui de A e B, a gente vai utilizar sistemas de equações, tá bom? Então, vou ter aqui, ó, A mais B igual a 2, que é a primeira. E aqui eu vou ter 3A mais B igual a menos 2, que é a segunda equação. Aí a gente tem um sistemazinho aqui, né, de equações, um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Eu vou resolver ele pelo método da adição, tá bom? Então, eu vou multiplicar aqui toda essa equação por menos 1. Aí a gente vai multiplicar tudo que está aqui, tá certo? Ó, os três termos. Menos 1 vezes A, menos 1A, né? A gente pode colocar só menos A. Menos 1 vezes B, menos B. Menos 1 vezes o 2, menos 2. Então, multipliquei. A segunda equação, que é essa aqui, eu não vou mexer nela, eu vou só repetir aqui embaixo, ó. 3A mais B igual a menos 2. E aí, agora a gente vai fazer aqui a soma, ó. Perceba, pessoal, que eu multipliquei aqui por menos 1 para que eu ficasse com isso aqui, ó, o B negativo e o B positivo. Porque aí, dessa forma, quando eu for somar eles dois, vai dar 0, eles vão desaparecer. Aí aqui eu tenho 3A menos 1A aqui em cima, sobra 2A. Aí aqui, menos 2 com menos 2, menos 4. Esse 2 está multiplicando A, ele vai passar dividindo, ó. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2. Logo, o valor de A é menos 2, né? Porque, ó, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, depois que você achou o valor do A, aí é só você pegar qualquer uma das equações, né, que você utilizou. Aí é só substituir o valor de A nela que você vai encontrar. Eu vou pegar essa aqui, ó. No lugar do A, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar 3 vezes menos 2 mais B igual a menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais B igual a menos 2. Esse menos 6 está negativo, eu vou passar para lá, ele passa positivo. Ó. Então, fica menos 2 mais 6. E 6 menos 2 vai ficar 4. Então, aqui, ó, o A é menos 2 e o B é 4. Pronto, pessoal. Feito isso aqui, a gente consegue determinar a nossa equação. A função, perdão, y igual a x mais b. Aí, y vai ser... Quem é o nosso A? Ó? Menos 2. Então, vai ficar menos 2x mais o b. Quem é o nosso b? 4. Então, a função que a gente está procurando vai ser essa aqui. Tá bom? Ó, pessoal, a gente achou a nossa função lá, né? A gente fez o cálculo, né? A gente achou a nossa função, que é menos 2x mais 4. Aí, aqui eu coloquei os dois pontos que a questão nos deu lá, ó. O ponto 1 e 2, ó, tá aqui ele, ó. Realmente ele faz parte do gráfico. E o outro ponto 3 e menos 2, ó, que também realmente, ó, ele também tá sobre o gráfico. Viu aí como é interessante a gente usando aqui no software, no GeoGebra. Pronto, a gente viu aqui que nós temos esse primeiro modo de encontrar a nossa função, certo? Então, agora a gente vai ver o segundo modo. E aí fica a critério de cada um qual modo você prefere usar, certo? Primeiro modo, a gente vai encontrar primeiramente qual é o coeficiente
angular da nossa função, certo? Então a gente vai encontrar o nosso coeficiente angular. Que esse coeficiente angular é justamente o valor de quem, ó? O valor do A, certo? Aqui nesse primeiro ponto aqui, a gente vai ter o nosso x1 e o y1. E nesse segundo ponto aqui, ó, a gente vai ter o nosso x2 e o nosso y2, né? Nosso y2. Então, usando aquela fórmula, né, ó, é só a gente pegar aqui, ó, nosso y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1, certo? x1. Substituindo, é só a gente pegar aqui, ó, o y2 é menos 2, aí menos o y1. O y1 é quanto, ó? 2. Aí dividido, aí pelo x2, quem é o x2? 3, menos, quem é o nosso x1? É 1, né? Ó, o nosso x1 aqui é 1. Aí tudo isso, ó, vai ficar igual. Menos 2 com menos 2, menos 4. 3 menos 1, 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, a gente achou o nosso A. Veja que foi bem mais simples, né? Porque aqui a gente teve que montar um sistema, resolver todo um processo. E por essa formulazinha aqui, não, ó. A gente já encontrou o valor do A. Aí, o que é que a gente vai fazer agora, ó? Eu vou pegar aqui a função y igual a x mais b. Aí, vou pegar um ponto qualquer. Eu vou pegar esse ponto 1 e 2. Pronto. Aí, observe, pessoal, que eu vou ter aqui, ó. Esse cara é o meu x. Esse cara é o meu y. Esse 2 que a gente achou é o nosso A. Se a gente substituir aqui nessa fórmula geral, deixa eu trazer ela mais para cá. Se eu substituir esses dados aqui nessa nossa fórmula geral, ó, eu tenho o valor já. Eu tenho aqui o valor do x. Eu tenho o valor do x. Eu tenho o valor do A. E eu tenho o valor do y. Então, dessa forma eu vou encontrar quem, ó? O valor do nosso B. Então, eu vou substituir aqui, ó. Y é 2. O A é menos 2. O x é 1. E dessa forma eu vou encontrar quem, ó? O valor de B. Resolvendo isso aqui, ó, eu vou ter 2 igual menos 2 vezes 1 dá menos 2. Deixa eu ajeitar aqui. Menos 2. Mais o B. Para eu deixar o B aqui sozinho, eu vou ter que passar esse menos 2 lá para o outro lado. Se ele está negativo, ele passa positivo. Então, 2 mais 2 é igual a B. Logo, a gente conclui que B é igual a 4. Então, veja que mais simples, né? A gente achou o valor do A e do B. Agora, quem é que vai ser a nossa função? Ó? A nossa função é y igual. Quem é o nosso A? Menos 2x. Mais B. Quem é o nosso B? Ó? 4. Então, está aqui a nossa função. A mesma resposta que a gente encontrou pelo outro processo. Só que veja que esse segundo modo aqui, esse aqui foi o primeiro modo, esse aqui foi o segundo modo, que a gente encontrou através do coeficiente angular. Segundo modo, ele é mais prático do que o primeiro. O primeiro envolve sistema. Se você domina sistema, então talvez valha a pena usar esse modo. Tá bom? Vou deixar aqui para vocês tirar um print. Acho que foi, né? Vamos para a questão agora 9. Questão 10, na verdade, né? A 9 eu vou deixar para vocês praticarem. A partir desse exemplo aqui, vocês praticam e conseguem fazer a 9. Agora vamos para a questão 10. Foi uma questão do Enem, de 2018. Vamos resolver ela. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido.
O segmento de reta mostra o gráfico desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y. Então aqui a gente tem a quantidade de combustível e a distância percorrida é indicada aqui no eixo X, certo? A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Pessoal, então vamos lá. Ele quer que a gente encontre a função nesse formato aqui, ó. Função y igual a x mais b. Certo? Aqui, uma informação a gente já consegue obter a partir desse gráfico. Lembra que eu falei para vocês, ó, o ponto que toca o eixo y, é sempre o nosso coeficiente o quê? É o nosso coeficiente linear, certo? E ele vai ser o quê, ó? O b da nossa função. Então, no lugar do b aqui, eu já encontrei ele, ó. É 50. O b eu já encontrei. Tá certo? Falta a gente encontrar o nosso a. Para a gente encontrar o nosso a, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode pegar qualquer um desses pontos aqui. A gente vai pegar um ponto onde a gente conheça as duas coordenadas dele, né? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, no 500. Pessoal, o que é que esse ponto ele representa, né? Esse ponto aqui, ele representa o nosso zero da função. Ele vai ser o zero da função. E quem são as coordenadas do zero da função? Nesse caso aqui, ó, o x é 500 e o valor de y é quem? 0. Por quê? Porque como ele está tocando o eixo x, significa que o y ele é 0. Por isso que a gente chama de zero da função. Feito isso, eu vou pegar essa informação aqui, ó, que é o nosso x, aqui é o nosso y, e vou substituir aqui, ó, na nossa fórmula. O nosso y é quanto? Ó? 0. O nosso a, eu não sei quem é. E o nosso x eu descobri que é 500. E aí nós temos aqui, ó, mais. E nós temos o 50 que a gente já tinha descobrido. Pronto. Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente vai encontrar o valor do a. Vamos resolver ela, ó. Esse 50, ele tá positivo. Ao passar para lá, ele vai passar negativo. Fica menos 50. E aqui, 500 vezes a dá 500a. Esse 500 está multiplicando o a. Ao passar para o lado de lá, ele vai passar dividindo, né? Então, vai ficar menos 50, deixa eu descer aqui um pouquinho, dividido por 500. E isso aqui vai ser o valor do nosso a. Eu tenho um zero aqui, ó, posso cortar 0 com 0. Ficou 5 sobre 50. Isso aqui dá para a gente simplificar, ó. Dá para a gente dividir isso aqui tudo por 5. Dá para dividir esses dois caras por 5. Então, a gente vai concluir aqui, ó, que o nosso a vai ser igual. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. E 50 dividido por 5, 10. Então, o a é 1 sobre 10. O b a gente descobriu lá em cima. O b é igual a 50. Pronto. Com essas duas informações, a gente consegue montar a nossa função. Tá certo? A função y, né, no caso aqui, ó, vai ser ax mais b. Então, y vai ser igual. Quem é o valor de a? Menos 1 sobre 50. Mais, quem é o valor do b? 50. Certo? Perdão, aqui é menos 1 sobre 10, né? Menos 1 sobre 10. E aí, pessoal, aqui, ó, menos 1 vezes x dá menos x. Dividido por 10 mais os 50.
Então, a nossa função que a gente está procurando, ó, vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui. Deu errado aqui, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Menos x sobre 10 mais o 50. Veja que é um gráfico decrescente, né? Então, como é decrescente, de cara você já eliminaria essa resposta e já eliminaria essa. Aí, observe que aqui, ó, o B, ele tá tocando no 50. Então, automaticamente, eu sei que o B seria 50. Então, de cara também, essa seria eliminada e essa seria eliminada, porque aqui o B é 500 e aqui o B é 500. Então, de cara, ó, já sobraria a letra B como resposta. Aqui talvez você nem precisasse fazer nem cálculo. Se você dominasse esses conceitos direitinho, você já resolveria sem precisar fazer cálculo. Certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro a revisão. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Espero poder ajudar. E é isso, tá certo? Boa prova e bons estudos.